Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimentamos a todos aqui presentes nesse primeiro encontro regional do Partido Socialista Brasileiro da região Norte, que ora se realiza em Sobral, a Princesa do Norte. Convidamos o vereador Gilmar Bastos, presidente do PSB de Sobral. Prefeito de Itaema, Binon Monteiro, para compor a nossa mesa. Convidamos também os componentes da Comissão de Sobral, vice-presidente Ana Gláucia, secretário-geral José Cleison Salles, o primeiro secretário Nelson Tavares, secretário de Finanças Júnior Alves, representando o partido PSB na região, chamamos aqui o Vicente de Mucampo para compor a mesa. Composta a mesa, convidando todos a ficarem de pé para cantarmos juntos o hino nacional brasileiro. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, sonho.
momento ainda. Neste encontro de amigos, falaremos sobre o PSB como alternativa de poder e de nova governança para o Ceará. Para abordar este tema, passamos a palavra ao presidente do PSB de Sobral, vereador Gilmar Bastos. Senhor presidente estadual do PSB, deputado federal Danilo Forte, seja bem-vindo. Senhores presidentes municipais do PSB da região norte, senhores vereadores, senhoras, membros do PSB e amigos que vieram também prestigiar esse evento. É com muita alegria, com muita satisfação que nós desejamos a todos boas-vindas e dizer que o PSB de Sobral está firme e forte para também colaborar com o desenvolvimento da nossa Princesa do Norte. E contamos com o apoio do deputado estadual Danilo Forte, que desde o primeiro mandato tem deixado claro a evidência do seu amor e do seu compromisso com a nossa cidade. E nós queremos aproveitar esse evento para agradecer. Nesse momento, senhor deputado Danilo Forte, encontra-se aqui no plenário 5 de julho pessoas de todo o segmento da nossa sociedade, jovens, idosos, homens e mulheres, que ainda acreditam na política, apesar de estarmos vivendo uma crise terrível, uma crise que atinge todos os municípios, atinge todo o país, atinge todas as classes. O que nós queremos é uma solução, uma saída, para que o país venha respirar dias melhores, porque o quadro que se desenha é terrível. Não se sabe como vai ficar o país, sabemos que nós estamos sem governabilidade. Lamentavelmente, isso está acontecendo no nosso país. E nós temos que dar a nossa parte, a nossa colaboração. Estamos aqui para ouvir os presidentes municipais dos municípios vizinhos, também ouvir representantes da liderança, representantes homens e mulheres, e também os que já, durante sua vida, colaboraram com o engrandecimento da nossa cidade, que hoje estão aposentados no trabalho, mas não se aposentam na luta a favor do município e da sua cidadania e do seu povo. Portanto, quero dizer que esse espaço vai ficar aberto para aquele que quiser também manifestar a sua ideia, manifestar a sua opinião a respeito do quadro que hoje nós estamos vivendo no país. Mais uma vez, externar o nosso compromisso com a cidade de Sobral. Eu disse aqui, deputado Danilo, e reafirmo, na presença de todos os nossos amigos filiados ao PSB, que nós vamos decidir juntos que rumo o PSB de Sobral vai tomar. Eu tenho, com certeza, a plena convicção de que nós vamos escolher e apoiar o melhor candidato para vir governar a cidade de Sobral. Portanto, vamos deixar aqui o espaço aberto para que todos aqueles que queiram utilizar para demonstrar também a sua opinião e a sua ideia, aqui é o espaço. Muito obrigado pela presença de todos. Palavras do presidente do PSB de Sobral, vereador Gilmar Bastos. Deputado federal Danilo Forte. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Eu andei 1000 quilômetros ontem e não estou cansado. Aliás, estou muito feliz. Para mim é uma alegria muito grande, mais uma vez, para aqui no plenário da casa. A última vez que nós tivemos aqui um debate que a gente fez sobre a reforma política, e naquele momento a gente já dizia que tínhamos que trabalhar muito para mudar, e que a reforma política tinha uma importância muito grande no sentido de fazer com que a gente pudesse dar ao Brasil uma nova formatação da forma de fazer política no país. Infelizmente, a reforma não saiu nem do tamanho nem do jeito que a gente queria, mas o que é importante é que a gente continue aqui. E eu quero aqui agradecer o convite que me foi feito pelo vereador Gilmar Bastos e parabenizá-lo pela organização desse encontro, um encontro que está sendo feito em pleno domingo de manhã. Agradecer a todos vocês
que deixaram as suas famílias. Muitos aqui, o domingo é sagrado, exatamente que é o dia que a família se reúne, se encontra para festejar a semana, para se compatibilizar e buscar exatamente a organização do desenvolvimento que vai ser feito na semana seguinte, para pedir a bênção de Deus. Mas as pessoas que se deslocaram para cá, exatamente no sentido de fazer um debate político. Um debate político necessário e fundamental. E aqui eu começo pelas sábias palavras do Sr. Minu, esse grande amigo, esse homem experiente, esse empresário de sucesso, que veio para a política por uma circunstância do próprio município de Itarema, tem feito um trabalho extraordinário, com muita dedicação, com muito zelo pela coisa pública, com muito reconhecimento por parte da população do município. E ele disse uma coisa que me marcou. Ele disse que a solução está nas ruas. A solução está nas ruas. O que não é muito diferente do que disse o Djalma Batista. A solução depende, fundamentalmente, da mobilização do povo brasileiro. O povo brasileiro que conseguiu construir, uma das constituições mais belas de toda a sua história, que foi a Constituinte de 88, que dá ao Brasil um espaço de cidadania nunca visto na história desse país e que precisa ser cumprido na sua integralidade, não só no que diz respeito ao voto, mas no que diz respeito também à possibilidade da cobrança, a possibilidade da coerência, a possibilidade de fazer com que o país se reencontre e tenha a responsabilidade de corresponder ao seu povo, enquanto nação, daquilo que é a obrigação de governo e as obrigações que não estão sendo cumpridas. O país hoje todo clama, todo se preocupa, e aqui foi usado o termo, a cidade do tamanho de Sobral que não tem calçada. E não é só calçada que não tem. Hoje a iluminação pública é um problema nacional. As ruas escuras, que muitas vezes criam um ambiente propício para movimentos de violência e de criminalidade. E a insegurança. Quantas e quantas vezes eu me lembro aqui, jovem, andando por Sobral, as pessoas tinham o hábito de, no final da tarde, se sentarem na calçada para conversar, para dialogar, para trocar ideias, para criar inclusive um ambiente de comunidade, de cidadania, de vez em quando para falar mal da vida alheia, o que também é importante no convívio social. E hoje esse ambiente não existe mais, porque as pessoas estão com medo, as pessoas estão amedrontadas. Esse espaço de cidadania foi se perdendo com o tempo. Muitas vezes a gente chega na periferia, as famílias de bem são prisioneiras de si próprias, moram com casa cheia de grade, parece uma cela de uma prisão, com medo da violência. O comerciante entrega um produto por um buraco numa grade, com medo de abrir a sua loja, o seu negócio. E isso tudo precisa ser resolvido na política, como também a questão da economia, que está muito séria no nosso país. Nós conseguimos um grau de maturidade econômica que fez com que o Brasil chegasse a ser o 6º país mais rico do mundo. Nós chegamos a ser o 6º maior PIB do mundo. E hoje nós já estamos em 11º novamente, pior do que durante todo o regime militar, em que a gente oscilava entre o 7º e a 9ª maior economia do mundo. E isso agravado exatamente por uma situação política que foi gerada, que não cumpriu os compromissos devidos, que fez com que o país perdesse credibilidade, que aumentou nos gastos públicos de forma desnecessária e incoerente, fazendo com que nós tivéssemos hoje um crescimento da dívida pública que já chega a quase 80% a tudo que se produz de riqueza no país. O Brasil hoje deve quase 80% do PIB, se nós temos um PIB em torno de 5,6 trilhões de reais, nós estamos com uma dívida pública de quase 4 trilhões de reais. E essa dívida vai ficando impagável, e isso gera o quê? É igual na vida da gente, quando você vai perdendo um crédito, aqueles que se arriscam a emprestar, querem emprestar mais caro, e você termina na mão do agiota pagando um juro exorbitante, que hoje o Brasil paga uma das maiores taxas de juros do mundo. E isso ocasiona a diminuição do investimento. E diminuindo o investimento, quem paga o preço de novo? A comunidade. Porque aqueles investimentos que estavam previstos, simplesmente eles vão ficar parando, vai também diminuindo a possibilidade da melhoria da qualidade de vida das pessoas.
vai aumentando o desemprego. Hoje o Brasil tem um exército de 9,6 milhões, quase 10 milhões de reais, quase 10 milhões de pessoas que estão desempregadas. E a expectativa a continuar essa política econômica é que nós cheguemos ao final desse ano, 2016, com mais de 11 milhões de brasileiros desempregados. São pessoas que não têm condição, inclusive, de manter as suas famílias com dignidade. E essa diminuição da economia faz com que também diminua o poder de compra. E diminuindo o poder de compra também diminui a capacidade arrecadatória dos estados, dos governos. E está aí os municípios, como muito bem foi colocado aqui, por diversos que me antecederam, numa situação de insolvência econômica. Né? A grande preocupação, inclusive do Luiz Santana, que foi quem iniciou aqui, era exatamente essa: como é que nós vamos rearrumar essa casa? Como é que nós vamos fazer que um país que é do tamanho do continente, um dos países mais ricos do mundo, um país que tem capacidade de alimentar o mundo inteiro, e está perdido exatamente sem corresponder à expectativa e às necessidades que o seu povo tem? E tudo isso vai ser resolvido única e exclusivamente na política. Não tem outro lugar para se resolver esse problema. É na política que nós vamos ter a oportunidade de fazer o debate. E a preocupação nossa no PSB foi exatamente essa. Quando eu assumi o PSB em setembro do ano passado, foi exatamente no sentido de que a gente pudesse dar uma vida nova à forma de fazer política. Que a gente pudesse se encontrar e debater com as pessoas. Porque a política não pode ser feita única e exclusivamente em função da personalidade dos políticos. Tem os políticos, uns que são muito ricos, que acham que comandam tudo e compram todos, outros que se acham mais qualificados do que os demais e não se interessam exatamente na construção do debate coletivo. E é desse debate coletivo que a gente vai identificando, inclusive, as lideranças que vão mudar o país, porque o descrédito está generalizado. O descrédito está em toda a classe política, sem perdão. O povo não acredita mais. O povo está numa frustração e numa angústia muito grande. E a gente vai construir novas lideranças aonde? É fazendo política. Para a democracia ser resolvido seus problemas, mais democracia. Para que os partidos possam se fortalecer, tem que renovar, tem que oxigenar, tem que buscar novas lideranças. E é isso que a gente tem procurado fazer desde setembro do ano passado. Exatamente buscando, identificando pessoas que tenham compromisso, que tenham responsabilidade e que possam dar para a sociedade uma nova formatação. Aquele modelo antigo de encher o bolso de dinheiro e sair comprando voto, esse modelo fracassou. Esse modelo desqualificou o eleitor e acabou com a imagem do eleito. Por quê? Porque não cria relação de respeito. Cria uma relação comercial de compra e venda. E muitas vezes o recurso nem qualifica ninguém, porque mal dá para comprar uma garrafa de cachaça e o que fica é a ressaca depois no outro dia. E o que a gente precisa é exatamente fazer com que essa crise possa despertar no conjunto da coletividade a sua responsabilidade. A responsabilidade que cada um tem, como muito bem colocou o seu Binu, de na escolha fazer uma escolha melhor. E as pessoas só vão identificar os melhores se a gente tiver a disponibilidade de fazer o debate. Se a gente tiver a disponibilidade de andar, de construir, de ter a paciência de ouvir, porque a democracia não é só falar. A democracia também é saber ouvir. A democracia é saber dialogar com o conjunto da sociedade. E aqui, nós temos aqui 16 municípios que aqui mandaram suas delegações. Pouco ou muito, mas vieram. E cada ponto desse se transforma num elo propagador, num elo de comunicação, para que ao chegar, ao voltar, a gente possa ter uma unicidade, um discurso único. O que é que nós queremos? No fundo, o que todos nós queremos é ser felizes. O que no fundo, que todos nós queremos é ter a responsabilidade e o compromisso que as pessoas se respeitam entre si. E que não existe aquela distância entre o melhor e o pior, entre o mais rico e o mais pobre, entre o bonito e o mais feio. Todos devem ser tratados da mesma forma. Muito pelo contrário. Aqueles que têm mais necessidade precisam, inclusive, ser priorizados. Precisa ser criada oportunidades para que a gente possa, inclusive, ter um convívio mais fraterno e melhor. E isso vai diminuir muito, inclusive, o abismo social que nós estamos criando e estamos vivendo dentro dele. Porque o crescimento da violência muito se dá, muitas vezes, por falta de oportunidade para essa juventude, que não tem outra perspectiva a não ser mais um soldado do tráfico de drogas
que tem colocado um verdadeiro pavor, um verdadeiro terror no conjunto da sociedade. E o terrorismo não pode ser instrumento de Estado. Nós não podemos voltar de jeito nenhum à apologia do medo. Esse é o pior dos mundos. Uma sociedade amedrontada, ela é capaz de qualquer coisa para buscar exatamente transformar-se e modificar-se. E nós já sobrevivemos, já passamos por período de medo na nossa história, por período de terror, por período de opressão. E isso é mudado exatamente quando a gente busca a mobilização do conjunto da sociedade para isso. E é isso que a gente tem procurado fazer. E aqui parabenizo toda a direção municipal do PSB, o Gilmar Abaixo, que eu já falei, a Ana Glaucia, o José Cleuson, o Raimundo Nelson, o José Alves, que estão aqui organizando um partido. Um partido que tem poucos recursos monetários, poucos recursos financeiros, mas tem uma vontade muito grande. Uma vontade muito grande de fazer com que as pessoas possam compreender que a partir da força de cada um, a gente é capaz de ser um agente de mudança e de transformação. E o Brasil está ávido por isso. O Brasil está querendo isso. O Brasil está pedindo isso. O povo está indo para a rua, por um lado ou pelo outro, mas numa angústia muito grande de encontrar um caminho. E talvez que caminho seja esse? É um lado, é o outro, é nenhum dos dois? Nós precisamos encontrar. E nós temos feito esse debate diuturnamente. O Congresso Nacional virou um verdadeiro centro de debate de todas as questões nacionais. E nós no PSB também estamos discutindo esse assunto. Estamos discutindo com uma seriedade, com uma preocupação, exatamente de dar ao país um novo momento, um momento de recuperação, de reorganização. Esse modelo, com certeza, não dá mais. O governo hoje é incapaz de gerar qualquer política pública de credibilidade. Virou uma chacota. Inclusive a imprensa internacional tem machucado, massacrado muito o Brasil, exatamente por essas incoerências, que aquilo que era para ser esperança, virou deboche. Aquilo que era para ser esperança, hoje faz a apologia do medo e do terror. E nação nenhuma sobrevive dessa forma. E nós não queremos a ruptura, nós queremos a unidade. E essa unidade só pode ser construída se a gente tiver diálogo. E é necessário fazer esse diálogo. E é necessário que a gente possa debater com profundidade o que é que a gente precisa para o amanhã. Nós precisamos para o amanhã de um governo de unidade nacional. Um governo que seja capaz de abrigar dentro dele as forças produtivas, as forças vivas do país, para que possa desenvolver um programa econômico. E aí é necessário os partidos políticos comprometidos com o país e a democracia. Aí é necessário as forças empresariais. Aí é necessário as forças sociais, representadas pelos mais diversos segmentos, igrejas, movimentos sociais, sindicatos, corporações, entidades filantrópicas, entidades eclesiásticas. Todas elas precisam se irmanar dentro de um conceito único. Hoje nós vamos nos unir para dar ao Brasil uma pauta que passa, primeiramente, pela recuperação da credibilidade. E a credibilidade é pessoal. A credibilidade ela não é comprada no supermercado. A credibilidade é o que cada líder constrói para si e para que as pessoas o vejam daquela forma. E infelizmente nós caímos no descrédito. E aí nós temos que buscar exatamente na legalidade, na Constituição, como vamos resolver o problema. Então, querer macular a Constituição, dizendo que o instrumento jurídico que está ali é golpe, é querer fazer de besta a população brasileira. Porque a lei está lá. A lei foi feita pela Constituição. Aliás, nisso o PT erra, porque foi o único partido que não assinou a Constituição de 88. Todos os partidos que estavam representados na Assembleia Constituinte de 88 assinaram a Constituição que o PT se recusou a assinar. E agora vem dizer que o Instituto do Impeachment é golpe. Não é golpe. É o artigo 86 da Constituição. Inclusive, todo o rito que nós estamos fazendo na Câmara dos Deputados é um rito estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que o Supremo Tribunal Federal vai patrocinar um golpe? Se ele é o grande guardião do exercício da Constituição, das leis. O Supremo Tribunal foi que determinou todo o procedimento que nós estamos tomando. Desde da formatação da comissão especial, que no primeiro momento foi eleita, mas foi modificada para uma outra eleição
por indicação de líder, contrariando o regimento interno da Casa, contrariando a tradição da Câmara dos Deputados, que desde o Império, atravessando inclusive a ditadura Vargas e a ditadura militar, isso nunca tinha sido mexido. E foi mexido agora pelo Supremo. E nós refizemos, inclusive, a comissão especial no formato que o Supremo quis. Exatamente para não dar nenhuma brecha para ilegalidade. Para que a gente possa ter todo um procedimento baseado no que reza as leis do país. E esse debate precisa ser feito. Porque, inclusive, no PSB, nós tiramos uma resolução. O ideal mesmo, seria eleições gerais. E é por isso que eu sou parlamentarista. Se nós vivêssemos um regime de parlamento, inclusive eu discuti isso aqui no debate da reforma política que nós fizemos, esse governo já tinha caído, já tinha sido convocado a eleições gerais e essa crise já tinha sido resolvida há muito tempo. Porque a gente sabe que todo o tecido eleitoral do país foi contaminado por essas lava-jato da vida, por todo esse universo, esse mar, que aqui tão foi falado, de corrupção no nosso país. Né? Inclusive, gostei porque teve o Júnior Alves, um jovem que tocou no assunto, e é importante que a juventude debata esse assunto. É importante que a juventude tenha preocupação com isso. Porque a gente pode, a partir daí, inclusive, criar um outro ambiente, também de preocupação. O país está mudando. Está mudando muito e muito rapidamente. Então, aquele formato antigo de administrar, de o gestor pensar que o dinheiro da prefeitura, do governo do estado, ou da presidência da república é dele, e ele pode fazer do jeito que quiser, essa fase aí já passou. Nós temos uma legislação, nós temos uma lei orçamentária que precisa ser respeitada, nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que precisa ser respeitada, e nós temos uma Constituição Federal que precisa ser respeitada, até como instrumento de base de organização da sociedade. Senão nós vamos viver uma anarquia, uma balbúrdia. E quando isso cresce e se avoluma da forma como se avolumou, falta tudo. Falta tudo. Falta política agrícola para o país. Nós estamos com um problema seríssimo aqui no Ceará. Inclusive eu tenho debatido isso com muita força em Brasília. Os produtores rurais foram obrigados, muitos deles, a contrair dívida de financiamento para a sua produção. E por causa da ausência das chuvas, muitos ficaram inadimplentes. E o banco, para se proteger, o que é que faz? Executa judicialmente um coitado do infeliz que não teve culpa nenhuma, nem responsabilidade nenhuma, porque a chuva não veio. Ele queria plantar, ele queria criar, e ele não pode fazê-lo porque a chuva não veio. E um governo que gasta tanto, perde tanto dinheiro pelo ralo, não tem condições de resolver isso. Foi feita uma lei, foi prorrogada a lei, mas não instrumentalizou os bancos oficiais, principalmente o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil, para que eles pudessem operacionalizar esses acordos. E está aí milhares de famílias passando necessidade, passando dificuldade, estando inadimplentes, sem poder, inclusive, comprar crédito, porque o nome está na Serasa, porque o nome está sujo no mercado, sem poder fazer um crediário. Por quê? Porque foi uma situação que não foi gerada por eles. Então nós estamos, inclusive, colocamos na medida provisória na 694, infelizmente a presidenta Dilma vetou. E agora a gente estamos colocando de novo na 707, para que essas famílias possam ser reentregadas a uma atividade produtiva, porque é melhor do que botar os filhos no crime, é melhor do que prostituir as meninas, para poder sobreviver com dignidade. E, além disso, a produção industrial, não tem mais indústria no Brasil. A indústria brasileira chegou a responder por 1/3 da produção de riqueza do país, chegou a 29% da produção de riqueza. Hoje, a produção industrial do Brasil não responde por 9,7% da produção de riqueza do país, porque não tem estímulo para a indústria. A indústria ficou desamparada. E aí o governo federal vem e aumenta a taxa de juros do Fundo Constitucional do Nordeste, que é uma taxa que foi criada na Constituição de 88 para estimular a indústria a se implantar no Nordeste, inclusive foi o que financiou a Grandene e a fábrica de cimento aqui de Sobral, que mudou a cidade, e o governo agora aumentou essa taxa de juros em 78%, o que inviabiliza qualquer investimento de longo prazo, gerando desemprego, gerando falta de perspectiva para essas pessoas. E é esse Brasil que precisa ser reencontrado, porque ou nós priorizamos um país que tenha condições de ter uma unidade nacional para apresentar uma pauta econômica, fazer com que o país retome o crescimento econômico, para inclusive garantir as conquistas sociais, porque senão as conquistas sociais elas vão se diluir
Não adianta ter o Bolsa Família e um bujão de gás hoje custar mais de R$60, porque o Bolsa Família daqui a pouco já não paga mais nem um bujão de gás. Gasolina de mais de R$4, a gasolina mais cara do mundo. Por quê? Porque a Petrobras está toda desmantelada. E isso não foi culpa nem minha, nem do Abelardo, nem do Felipe, nem do Mariano. Isso foi culpa de um governo incompetente e irresponsável. E no debate esse assunto. O discurso é golpe ou não é golpe? É golpe ou não é golpe? Não, nós temos que discutir as questões do país. Nós temos que discutir as questões do dia a dia. Nós precisamos discutir as questões para que o país retome o seu crescimento e o seu desenvolvimento. E vamos sair do lado figurativo, do discurso fácil. E é isso que o PSB quer fazer. Nós hoje já estamos aqui no Ceará em mais de 160 municípios. A luta tem sido árdua. Só ontem eu rodei mais de 1000 quilômetros. Saí de Fortaleza às 6 horas da manhã. Fui a Pedra Branca, lá o Góes, está à frente do nosso partido, fez uma reunião com mais de 2.000 pessoas. De lá eu fui a Catarina, lá o Rodrigo fez uma reunião grande também com o Guila, que vai ser nosso candidato lá. De lá terminei a noite na Ibiapina, também num evento importante. E estamos aqui. E estamos dispostos a continuar essa caminhada. Agora, mudança nenhuma, ninguém faz sozinho. A mudança tem que ser coletiva. A mudança tem que ser construída. E quando o Eduardo Campos construiu essa frase, foi uma frase para estimular a todos os brasileiros de bem, a todas as pessoas que têm consigo essa responsabilidade. Nós não podemos deixar o nosso país se acabar. Nós não podemos deixar o Brasil virar uma república. A gente tem que encarar o momento. E tem que ter coragem e discernimento para fazer esse debate. Vocês não imaginam a pressão que nós estamos sofrendo. Pressão de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. Esse Facebook aí que o Avelino mesmo chama de fuxiqueiro, esse fuxiqueirozinho tem importunado. Porque as agressões são muito grandes. Tanto para um lado como para o outro. Mas o debate vai temperando a gente. Vai fazendo com que a gente tenha a capacidade de entender também as diversas situações. Mas tem que decidir com firmeza. E nós no PSB estamos decidindo com firmeza. Nós temos, inclusive, uma posição clara da bancada, quase que unânime, com relação à questão da mudança da presidência da República. Nós temos uma posição clara que é necessário buscar uma construção de um governo de unidade nacional. Nós temos uma decisão clara que o ideal seria afastar a todos esses atores que estão comprometidos, não só a presidenta Dilma. Mas, infelizmente, nós não temos instrumento jurídico para fazer a convocação das eleições gerais. Nós temos o instrumento jurídico do impeachment. Mas nós não temos instrumento jurídico para afastar a todos. Presidente de Câmara, presidente do Senado, vice-presidente da República, nós não temos. Se nós estivéssemos num regime parlamentarista, aí sim. Porque eram convocadas eleições gerais e todos automaticamente estariam afastados. Mas ninguém conserta passado. Vamos cuidar de consertar o futuro. E para consertar o futuro, a gente precisa ter clareza do momento que nós estamos vivendo. E o que é importante é a gente se preparar para esse momento. Tanto naquilo que foi colocado aqui pelo submissor, que a solução está nas ruas, eu gostei dessa frase, o povo tem que ir para as ruas, o povo tem que dizer o que quer, o povo não pode ter medo de tomar as rédeas do seu país, o país é nosso, e a gente precisa sim exalar o nosso sentimento, e tem que cobrar dos seus parlamentares. Cobrar uma postura, eles são representantes do povo. Sejam deputados, sejam senadores, sejam prefeitos, sejam governadores, todos eles são eleitos pelo povo. E tem que ter responsabilidade de prestar conta com o povo sim. Da mesma forma que a gente está aqui fazendo esse debate e prestando conta do nosso trabalho. E a gente precisa exatamente compreender que essa nova mentalidade é fundamental. País nenhum do mundo teve desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico. Uma conta não segura a outra. Se você for só para o social e esquecer o econômico, acontece o que aconteceu na Venezuela e aconteceu na Argentina até bem pouco tempo atrás. A Argentina, 50 anos atrás, era o país de melhor qualidade de vida de todo o hemisfério sul. Se você dividisse a laranja do mundo no meio e botasse a parte de baixo, a primeira cidade do mundo a ter metrô no hemisfério sul foi Buenos Aires, na década de 50. Zero de analfabetismo. Na Argentina pode ter todos os defeitos do mundo, mas todo mundo lá sabe ler e escrever. E nós ainda temos muitas mazelas no Brasil que precisam ser recuperadas, principalmente nós aqui do Nordeste. Nós temos 1/3 da população do Brasil e correspondemos apenas a 14% da produção da riqueza nacional. E esse equilíbrio
só vai ser construído se a gente tiver políticas públicas capazes de fazer essa indução para essa recuperação. E um dos instrumentos era exatamente o Fundo Constitucional do Nordeste, que agora o governo equalizou, botou no mesmo nível dos financiamentos do BNDES para as grandes indústrias do centro-sul do país, inclusive para esses financiamentos internacionais, que aumentaram, inclusive, o volume da corrupção, do desvio do dinheiro que está aí nos dutos da Lava Jato. Então, eu queria aqui terminar minhas palavras dando uma injeção de ânimo. Esse é o debate que precisa ser feito. E a população está querendo fazer esse debate. Tem muitos que estão acuados, tem muitos que estão com medo, mas a gente precisa criar nesses ambientes, inclusive corporativos, está aqui o pessoal que está ligado ao CDL, né? Está aqui as pessoas que, o Alice Azevedo, que falou aqui conosco, precisa os empresários, que são os motores da economia, fazerem esse debate. Sérgio Júnior, que é um menino que tem um futuro muito brilhante aqui pelo Sobral, precisam fazer essa juventude, precisa fazer esse debate. Porque não pode ficar na mesmice. O pior dos mundos é a mesmice. O pior dos mundos é continuar do jeito que está, porque não tem credibilidade. Para vocês terem uma ideia, se o Brasil continuar do jeito que está, o governo federal vai atrasar a folha de pagamento de outubro. Não tem dinheiro no governo federal para pagar a folha de funcionário de outubro. E olha como o país está desmantelado. Eu, ano passado, fui subrelator do orçamento. E quem fez o orçamento do gabinete da presidência da República fui eu, deputado Danilo Forte, do Estado do Ceará. Vocês sabem quanto é o orçamento do gabinete da presidenta Dilma para esse ano? 2.276 milhões. 1.185 só para pagar funcionário. 1.185 só para pagar funcionário. Por quê? Porque botaram um partido todo dentro do governo. Tem um partido todo feito de funcionário público hoje, que é o PT. Todo mundo está pendurado lá, ou não está pendurado diretamente, ou está pendurado por uma ONG, ou por algum sindicato que está comendo dinheiro do governo. E quem está pagando essa conta somos nós. E nós vamos ficar aqui fazendo papel de babaca, pagando uma conta que não é nossa, quando o país precisa de prioridade, quando a família é humilhada, que vai no posto de saúde, que quando tem um médico não tem um remédio, que faz um hospital que não funciona. Eu estive lá em Quixeramobim, gastaram mais de 3 milhões no hospital, a coisa mais linda do mundo, quase igual a esse aqui de Sobral, e lá não funciona, porque não tem profissional para funcionar. E ontem eu soube aqui, que na hora que cheguei aqui em Sobral, que daqui também a parte de cirurgia também está parando, por falta de equipamento, aliás, por falta de equipamento não, que equipamento tem, bom, por falta de material e por falta de condições de funcionar. É esse o Brasil que a gente quer? De uma escola que não forma, que não educa, que só serve para depositar menino, e que muitas vezes, inclusive, são vítimas de desvio da merenda escolar? É esse o Brasil que a gente quer? Não é. Com certeza que não é. Então, para lutar pelo Brasil que nós queremos, o PSB quer ser um instrumento dessa mudança, sim. O PSB quer enfrentar esse desafio. E a nós aqui no Ceará cabe uma tarefa maior ainda, porque nós precisamos fazer o nosso partido crescer. Então, naquilo que puderem contar com o meu apoio, naquilo que puderem contar com o apoio do partido, para fazer eventos, para fazer mobilização, para fazer o debate, podem ter a certeza que terão um ambiente propício para isso, porque o compromisso do PSB no Ceará é com o povo cearense. Eu não estou fazendo nem construindo um partido para ser partido de aluguel. Meu partido não vai ter decisão política num balcão de negócio. Meu partido vai ter decisão política no debate político aberto, transparente, à luz do sol. É isso que eu quero. E é por isso que a gente tem patrocinado as comissões provisórias, no sentido de buscar exatamente nessa grandeza esse compromisso. Eu tenho dito a todos que me procuram para formar partido, para vir para o partido. Olha, aqui não é partido de passagem, aqui é partido de compromisso. Aqui é um partido que a gente pode ter uma mudança, construir uma mudança muito boa para o Ceará. Agora precisa do engajamento e do comprometimento de cada um. Porque senão, para ser o mesmo, eu não quero ser o mesmo. Eu quero ser diferente. Mas quero ser diferente para ser melhor. Muito obrigado. Palavras do presidente
estadual do PSB, deputado Danilo Forte. Agradecemos a presença de vocês que dispuseram do seu tempo para enriquecer o debate e ajudar a construir o novo PSB Ceará. Muito obrigado a todos. Registrar a presença de todos vocês, muito obrigado.